paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje vamos dar continuidade à vida dos santos. Vamos consagrar todo o nosso estudo, toda a nossa palavra, toda a história da vida de Santa Bernadette, a Nossa Senhora. Então vamos começar rezando Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora mesmo venha a me iluminar, venha abrir os meus pensamentos, a minha boca, venha aqui junto comigo e aí com você que vai estar vendo a história de Santa Bernadette, iluminando também você e a todos que vão estar ouvindo com você. Consagremos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Bernadette de Sorbirô nasceu em 7 de janeiro de 1844. Filha de Francisco e Luísa Sorbirô, era de família muito simples, família muito pobre, passavam por graves dificuldades financeiras e na época mudaram-se para Lourdes, na França. Bernadette era a filha mais velha de Francisco e Luísa, de 9 irmãos. Um belo dia, Bernadette, saindo com a sua irmã e uma amiga, passando pelas margens do rio Gave, perto de uma gruta de Massabielle, que quer dizer Rocha Velha, a sua irmã e a sua amiga continuaram passando, porque nesse momento Bernadette para tirar as meias para não molhar, para não ficar com as meias molhadas, porque Bernadette tinha a saúde muito debilitada. Era uma saúde debilitada devido à precariedade da vida, toda a infância dela passaram por misérias mesmo, pela vida que eles tinham, né? Então ela sabia que se ficasse com as meias molhadas, com os pés molhados, podia adoecer, porque Bernadette teve cólera também, né? Então ela sabia de toda a debilidade, toda a dificuldade que ela tinha na parte da saúde. Então ela baixa-se para tirar as meias, enquanto a sua irmã e a sua amiga continuam a percorrer. Quando ela baixa-se, ela sente aquele vento, aquele vento, e ela olha para as árvores, para os arbustos e vê que nada se mexe. Então ela olha para a gruta de Massabielle e ela vê aquela senhora toda linda, aquela senhora de branco, com 2 rosas em seus pés, uma em cada pé, com um rosário em sua mão, um laço lindo azul no meio do seu vestido, e aquela senhora olha para Bernadette e sorri. Bernadette fica espantada, fica com medo e começa a rezar o terço. Nisso, a senhora faz o sinal da cruz e Bernadette consegue também fazer, porque nem isso Bernadette conseguiu, por tamanho era o espanto. E Bernadette fica num estado de êxtase com aquela imagem tão linda daquela senhora. Nisso chega sua irmã e sua amiga e perguntam o que ela estava fazendo ali. E Bernadette então fala para elas: eu acabei de ver uma senhora linda naquela gruta. E elas acham, a sua irmã e a sua amiga acham que é coisas da cabeça de Bernadette, que Bernadette já está vendo coisas, e voltam para casa com as lenhas que elas já tinham ido pegar. Chegando em casa, a irmã de Bernadette conta à sua mãe toda essa história. E a sua mãe fala assim: Bernadette, para de ficar falando essas coisas. E muitas outras vezes Bernadette voltou à gruta. Ao todo, Bernadette conta que foram 18 aparições, 18 visões, 18 conversas que ela teve com a senhora que ela tanto conversava na gruta. No dia 11 de fevereiro de 1858, foi o primeiro dia, foi a primeira visão que Bernadette teve com a senhora na gruta. Essa é a primeira visão que ela teve dentro das 18. E todas as visões que Bernadette tinha com a senhora pedia a ela: reze, Bernadette, reze pelos pecadores, reze pela conversão de todos os pecadores. Era o que mais a senhora pedia que ela fizesse, era a oração. E nisso, Bernadette, tendo todas essas visões com a senhora, a cidade de Lourdes foi tendo vários visitantes, né, turistas que vieram à cidade.
E nisso começou a causar transtornos, porque começaram a duvidar de Bernadette, que ela via, algumas pessoas acreditavam nas visões dela, outras pessoas achavam que ela estava tendo visões assim, poderiam ser visões que ela estava inventando, inclusive o padre da época. E num belo dia, o padre chamou Bernadette e falou para ela: você sabia que é pecado mentir, Bernadette? E Bernadette sempre afirmava com plena convicção de que eram verdadeiras as suas visões. Então, um belo dia, ela volta à gruta e ela pergunta à senhora: qual o seu nome? E sorrindo para Bernadette, a senhora fala: eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette toda contente, porque nesse momento, até em todas as visões, ela não tinha ainda perguntado qual era o nome da senhora, ela sempre fazia aquilo que a senhora pedia, que era rezar. Ela volta correndo para falar com o padre Dominique, que era o pároco da época, chama a Bernadette, pede para que ela entrasse e ela fala: padre, ela me falou o seu nome. E o padre fala: então, o que ela te disse? E ela falou: eu sou a Imaculada Conceição. Eu sou a Imaculada Conceição. Quando Bernadette termina de falar aquilo, o padre Dominique fica todo emocionado, pois ele sabe que seria impossível uma pobre menina como a Bernadette, que era analfabeta, devido a toda a precariedade que ela teve na sua saúde, ela não pôde frequentar a escola, ela não pôde fazer a sua primeira comunhão, porque ela tinha dificuldades também de aprendizado. Então ele sabia quem era Bernadette, que era uma menina simples, analfabeta, e não sabia o que significava Imaculada Conceição, porque era o dogma que o Papa Pio IX tinha feito em 1854, 4 anos antes dessa aparição de Nossa Senhora. Então ele sabia que esse dogma, que é a verdade de fé de Nossa Senhora, que ela é a Imaculada Conceição, seria impossível que uma menina como Bernadette, tão simples, soubesse. Então ele fala: sim, Bernadette, vai para casa e descansa. E ele fica ali na igreja pensando tudo que ele tinha feito e falado para Bernadette. Então ele vê e acredita que realmente Bernadette sempre conversou com a Nossa Senhora, porque somente os padres sabiam que o dogma que significava a Imaculada Conceição, que Nossa Senhora é imaculada, ela não tem pecado nenhum. Então, a partir desse dia, o padre vai até a casa de Bernadette e fala para os seus pais para que acreditem nela, que tudo que ela fala, todos os encontros que ela tem com a Senhora é verdadeiro. É a própria Nossa Senhora com quem conversa com Bernadette. Então o padre passa pelas ruas e fala que a partir daquele dia, Bernadette não pode mais ser xingada ou tirar um sarro dela, porque ela agora, a partir desse momento, é protegida dele. E o padre Dominique, sim, começa a proteger Bernadette. E Bernadette volta à gruta, a pedido da senhora, porque a senhora pede para que ela volte lá durante 15 dias, 2 semanas. E ela volta lá. E num dos belos dias dessas visões, a senhora fala: Bernadette, cava o chão da gruta onde está. Cava com tuas próprias mãos. E Bernadette, diante de toda aquela multidão, porque nessas visões que Bernadette tinha, toda vez que ela ia até a gruta, vinham milhares de pessoas com ela para ver, porque Bernadette ficava em êxtase. Quando ela tinha aquele encontro com a senhora, quando ela estava conversando, ela com a senhora em cima na gruta, ela ficava em êxtase, ela ficava toda iluminada. A iluminação, aquele clarão da Virgem Maria, iluminava a Bernadette. Então Bernadette começa a cavar com suas próprias mãos aquele buraco na rocha Massabielle, lá na gruta, e jorra uma água, que é a água da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que nós conhecemos hoje, que jorra nos dias de hoje mais de 5.000 litros dia. E essa água que jorrou lá em fevereiro de 1858, nas mãos de Bernadette, fizeram muitas curas, com a Bernadette viva, após a sua morte, até nos dias de hoje. Aquela água de Nossa Senhora de Lourdes
Por que Nossa Senhora de Lourdes? Porque foi em Lourdes, na França, onde tudo isso aconteceu. Mas pela intercessão da Imaculada Conceição, através das mãos daquela menina simples e pura de coração, Bernadette de Soubirous, Maria Bernadette de Soubirous, Santa Bernadette. Toda aquela água jorrava e aquela água foi de cura para muitas pessoas e foram divulgando e foi caindo nos ouvidos de todas as pessoas. Então todos os enfermos, as pessoas que tinham enfermos em casa começaram a trazer para Lourdes, para que todos tomassem daquela água, para que todos se banhassem naquela água, para que todos pudessem receber a cura de Nossa Senhora, a cura de Santa Bernadette, a cura daquela água que era milagrosamente, ela curava mesmo aqueles que sim se banhavam e tinham fé. O primeiro relato que foi concedido, depois de tantas aparições, foi proibido as pessoas de continuarem indo a essa gruta. As autoridades da época de Lourdes proibiram e fizeram uma cerca, proibindo as pessoas. Quando um belo dia vem para a cidade de Lourdes o imperador Napoleão III e a sua esposa imperatriz, e ela, sabendo de tudo o que acontecia na época, ela pede ao imperador Napoleão que ordene que toda a autoridade tire aquela cerca de lá para que as pessoas possam voltar a ir até a gruta. Quando na primeira Páscoa de abril daquele ano, acontece que Bernadette volta lá e com uma vela envolta na sua mão, ela, diante de Nossa Senhora, começa a conversar com Nossa Senhora, só ela e a Virgem Maria, e aquela vela e nessa multidão tinha um médico que duvidava de tudo isso, não tinha crença nenhuma. E ele, nessa multidão, ele começa a ver toda a mão da Bernadette envolta de uma luz, daquela vela que consumia, aquela vela, aquele fogo consumia a mão de Bernadette. E ele começou a marcar no relógio. Aquela vela ficou em volta da mão de Bernadette durante 15 minutos. 15 minutos. E após todo aquele êxtase, apaga aquela vela e tudo termina e Bernadette volta em si, né? E o médico vem até Bernadette e fala: deixa eu ver a sua mão. E ela mostra a sua mão e ele fala: como assim? Não tem marca de queimadura nenhuma? E ela fala: do que o senhor está falando? Nisso ele acende novamente a vela que ela estava e põe perto da sua mão. E ela puxa, fala: o senhor está me queimando. E ele fala: mas você aguentou 15 minutos e você não aguenta que eu ao menos encoste a vela em você 1 segundo? Daí ele entende que aquilo era algo sobrenatural. Aquela vela incendiava a mão dela, mas enquanto ela estava lado a lado conversando com a Nossa Senhora, face a face com Nossa Senhora. Então ele pôde ver que ali tinha algo diferente, ali tinha algo sobrenatural. E o que nós sabemos que algo que era ali era divino, é de Deus, é da intercessão da Virgem Maria. E após isso, a cidade de Lourdes começou a ser muito movimentada, a Bernadette passou a não ter mais uma vida social, Bernadette passou a não ter mais uma vida, a vida normal que ela tinha de uma pequena camponesa, uma pequena menina, uma família muito simples. E vinham muitas pessoas de todas as partes, queriam falar com Bernadette, queriam pedir que Bernadette intercedesse por eles, para que Bernadette rezasse para eles, para que eles se curassem, para que eles tivessem a graça a qual eles almejavam. Então Bernadette, através do padre, ela vai para as irmãs de caridade que tinha lá em Lourdes, e ela se refugia nesse hospital e passa a ser enfermeira dos doentes, ela passa a servir também, de certo modo, né? Passa a exercer a função de enfermeira e cuida dos doentes. Quando ela vê que ela tem mesmo ela quer ser religiosa de verdade, ela vai para o convento em 1866. Ela vai para o convento de Saint Gildart e em 1867 ela se torna realmente religiosa. Nesse convento ainda, as pessoas que sabiam para onde ela foi, aconteceram também alguns milagres. Um belo dia, uma mãe vai até o convento e pede para que Bernadette leve o seu filho, né, que nasceu com tuberculose e estava desenganado já dos médicos. E ela pede para que Bernadette termine de bordar a roupinha da criança.
E assim Bernadette faz. Quando Bernadette termina de bordar a roupinha, ela entrega à mãe. Quando a mãe veste a criança com a roupa e a criança começa a acordar, ela percebe que a criança está curada. Foram muitos os milagres. Foram muitos os milagres que Bernadette concedeu em vida após vida e até nos dias de hoje. Santa Bernadette, ela é conhecida como a Santa Dormente também, porque quando ela estava ainda no convento, após anos, ela adoeceu e ficou acamada. Ficou acamada até o dia de sua morte, o que veio falecer em 1879. Em abril de 1879, Bernadette vem a falecer. Depois de 30 anos, o seu corpo foi exumado. O corpo de Santa Bernadette foi exumado durante 3 vezes, porque os médicos não acreditavam, porque o corpo dela era intacto. O corpo dela, a primeira exumação ocorreu dia 22 de setembro de 1909. A segunda exumação, dia 3 de abril de 1919. E a terceira e última exumação ocorreu em 12 de junho de 1925. Em 1925, o médico que estava junto relatou, tem uma carta. Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar e ver sobre a vida de Santa Bernadette. Tem essa carta escrita por esse médico que em 1925 faz o relato. Que o corpo, na verdade ele queria examinar o coração de Santa Bernadette, mas as irmãs, como já acreditavam que ela era santa, não permitiram, então falaram para ele tirar um pedaço do osso dela. Então ele pega um pedaço do osso de Santa Bernadette e corta. E após anos e anos que ela já havia sido enterrada e pela terceira vez o seu corpo havia sido exumado, ele corta o seu osso e quando ele corta, ele vê que aquele osso ainda era macio. Era um osso como se tivesse sido uma pessoa enterrada há um dia. E assim foi a vida de Santa Bernadette. Até após a sua morte, demorou tempo para acreditarem que ela era diferente, que ela era escolhida. Ela era a predileta da mãe. Ela era a predileta da mãe de Jesus. Ela era a predileta da mãe de Deus. E então, a sua canonização aconteceu no dia de quem? No dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. A sua canonização aconteceu dia 8 de dezembro de 1933. Em 1933, pelo Papa Pio XI, ela foi canonizada como Santa Bernadette. Mas depois de muita luta, como vocês puderam ver, aqui terminamos a vida de Santa Bernadette de Soubirous.